Inteligência artificial é um dos assuntos que está em alta no momento. Todo mundo está falando disso e dos riscos que a gente tem de praticamente todo tipo de trabalho ser substituído por elas. Inclusive, um dos trabalhos que falam que já é possível substituir por algumas inteligências artificiais é o de analista de investimentos. Se isso for mesmo verdade, você já pode usar o ChatGPT ou a DeepSeek para analisar os seus investimentos. Só que a pergunta principal que fica aqui é: será que vale a pena você colocar uma decisão tão importante da sua vida financeira, do seu futuro, nas mãos de uma inteligência artificial? E é isso que eu vou responder para você aqui nesse vídeo, fazendo a minha própria análise como especialista de investimentos e comparando com a análise do ChatGPT e da DeepSeek. E nesse primeiro teste, eu decidi analisar fundos imobiliários, porque eles são um investimento que precisam de análise, mas não são tão complexos quanto ações. A ideia aqui é, de fato, fazer um teste e ver se essas inteligências artificiais conseguem trazer informações relevantes para você tomar a decisão de investir ou não em um fundo imobiliário, ou talvez até te trazer um fundo imobiliário recomendado para investimento. Lembrando que eu não faço recomendações de investimento. O intuito desse vídeo é educacional e que você aprenda a fazer suas próprias análises para tirar suas próprias conclusões e escolher quais os melhores ativos para a sua carteira de acordo com o seu momento de vida. E já passando para esses testes, eu anotei aqui no computador os prompts que eu fiz para o ChatGPT e para o DeepSeek. Eu usei o mesmo prompt para os dois e teve uma pequena diferença entre eles. O ChatGPT estava com a busca web ativada e o DeepSeek não deixou eu ativar essa busca web. E eu usei a versão gratuita das duas plataformas. Olhando aqui no computador, o primeiro prompt foi o seguinte: você será um analista de investimentos especializado em análise de fundos imobiliários no Brasil. Primeiro me diga quais são os 3 maiores fundos de tijolo do mercado brasileiro, considerando o valor patrimonial por cota. Aqui eu fiz uma pegadinha com as inteligências artificiais. Por quê? O valor patrimonial por cota não é tão importante, porque ele pode te induzir ao erro. E eu queria ver se eles iam trazer alguma coisa baseada nisso ou se eles iam de fato procurar quais eram os maiores fundos com base no patrimônio, que é isso que importa. Então eu tentei fazer um teste aqui como se uma pessoa que não sabe exatamente o que tem que pedir para a inteligência artificial estivesse fazendo um prompt e vendo que tipo de resposta que eles vão dar. E a resposta do ChatGPT foi que os fundos maiores no mercado seriam o XPML, o HGLG e o KNRI. No DeepSeek, a resposta foi XPLG, VILG e HGRU. E eu fiz a minha própria pesquisa dentro dos dados que a gente tem dentro do mercado financeiro e nesse momento os maiores fundos são o XPML, o HGLG e o KNRI. Ou seja, o ChatGPT acertou e a DeepSeek não. Mas depois eu faço um comparativo entre os dois sistemas de inteligência artificial e trago aqui para vocês mais redondinho, mais para o final do vídeo. O segundo prompt foi o seguinte: liste 10 critérios que você vai utilizar para definir se um fundo imobiliário é um bom investimento e qual o momento mais propício para comprar cotas. Todos estes critérios têm que ser de fácil compreensão. Justifique por que escolheu cada um dos critérios. E aqui, o ChatGPT colocou os seguintes critérios. São esses 10 que eu vou colocar aqui do lado do vídeo. Dentro desses 10 critérios, eu considerei 6 deles como ótimos para análise, 1 como bom, 1 como médio e 2 como ruins. Então, no geral, até que a média do ChatGPT foi interessante. Já o DeepSeek, eu vou tentar botar aqui do outro lado do vídeo para vocês verem, esses foram os 10 critérios que ele trouxe. Dentre esses critérios, eu considerei 8 ótimos critérios, um ruim e um péssimo critério para fazer análise de fundos imobiliários. E dentro dessa análise que eu estou fazendo aqui das inteligências artificiais, eu senti falta de eles trazerem, por exemplo, alguns pontos como quais são os melhores setores para investir ou se teria algum setor que não seria tão interessante, alguma coisa relacionada a risco ou não. Ok que eu não botei isso no prompt, mas eu queria saber se ele ia trazer alguma coisa do tipo e não trouxe dentro desses critérios. Tá? Ele poderia ter trazido porque os critérios estavam livres e ele tinha que justificar. Outra coisa que eu senti falta foi ele trazer o objetivo do fundo, porque existem fundos que têm objetivo de renda e outros têm objetivo de desenvolvimento. Isso faz bastante diferença para o investidor, dependendo do que ele quer como resultado de longo prazo, e isso também faz o fundo aumentar ou diminuir o risco, dependendo do objetivo. Depois de colocar os critérios, eu botei um terceiro prompt em ambas as inteligências artificiais.
E ele foi o seguinte: utilize os critérios que você citou na última resposta para avaliar o fundo XP-MOLs, negociado pelo código XPML11. Me informe de que data você retirou as informações. O que eu quis aqui? Primeiro, eu concentrei eles em um único fundo para facilitar a análise, porque eu consigo analisar um fundo bem rápido, eles vão analisar apenas um fundo e a gente compara as decisões. E eu também pedi essa questão de data porque eu sei que essas inteligências artificiais não necessariamente pegam as informações mais recentes. Até pouco tempo atrás elas só pegavam informações de 2 anos atrás. E agora eu quis ver de onde queriam vir essas informações, porque se ele pegar dados de 6 meses, 1 ano atrás, isso não vai ser interessante para o investidor que quer fazer uma aquisição ou quer mudar a sua posição nesse momento. E aí passamos para o resultado das análises do GPT e do DeepSeek. O GPT fez o seguinte: ele disse que o investimento em XPML é atrativo. Os critérios que ele utilizou eu achei bastante consistentes, só que ele teve um problema com relação às datas. Ele pegou aqui dados de meados de 2024, sendo que nós já estamos aqui gravando esse vídeo em 2025, no início de 2025. E outra coisa que eu identifiquei é que o fato da pesquisa web estar ativada no ChatGPT facilitou muito a vida dele, porque a maioria dos critérios ele pegou de matérias de sites especializados em investimentos. E aí não tinha como ele errar muita coisa. Óbvio, tem que ter cuidado da fonte dessas informações. No caso do ChatGPT, ele diz de onde estão vindo essas informações, quais os sites que ele utilizou como fonte. E aí fica fácil de você entender se aqueles sites são confiáveis ou não. E nesse caso eram fontes confiáveis de informação. Já o DeepSeek, ele disse que esse investimento não seria interessante porque o valor da cota no mercado estaria próximo ao valor patrimonial ou até acima do valor patrimonial do fundo XPML. Só que o que acontece é que ele pegou essas informações de 2013, do final de 2013, e uma das informações, ou duas apenas ali no meio do prompt, ele pegou de 2024. Isso estava muito defasado. Nesse momento, o que deu para perceber é que o DeepSeek ainda tem diversos problemas para fazer buscas relacionadas a algo presente, algo que está ocorrendo, algo que precisaria estar mais próximo do momento que você está fazendo a pesquisa. Ele não conseguiu conectar o web, ele teve diversos problemas também na usabilidade, que eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. E na minha análise pessoal, olhando os relatórios e os dados do fundo, eu considerei que o investimento em XPML é um bom investimento. Eu colocaria meu dinheiro nele nesse momento, porque ele está com um valor muito descontado, ele paga dividendos recorrentemente, ele tem uma boa gestão e diversos outros pontos positivos que fazem com que ele seja um bom investimento pensando a médio e longo prazo. Então aqui você já pode perceber que a gente acabaria excluindo a análise do DeepSeek porque ela não foi nem um pouco precisa com relação ao que a gente queria. Mas, indo para a conclusão de tudo isso que eu fiz aqui com relação aos prompts e o que eu fiquei debatendo com essas inteligências artificiais, temos o seguinte: no momento de listar os maiores fundos, o ChatGPT foi bastante preciso, mesmo pegando dados um pouco atrasados. Isso porque os fundos maiores tendem a se manter no topo. O DeepSeek falhou bastante. Ele pegou fundos que não são os maiores, mas nenhuma das inteligências artificiais trouxe fundos ruins do meu ponto de vista. Então, os fundos que eles trouxeram ali, caso o investidor fosse seguir aquelas orientações e se aprofundar neles, serviriam como investimentos se estivessem num valor propício para fazer aquilo. Óbvio que a análise de preço seria feita posteriormente, mas aquela indicação para quem não sabe por onde começar já estaria suficiente. Quanto aos critérios de análise, eu entendo que o ChatGPT se saiu melhor também. Apesar dele ter tido alguns critérios que eu não julguei tão interessantes, e, no geral, o DeepSeek ter critérios melhores, considerando a quantidade, já que 8 deles eu considerei como ótimos, eu acho que numa média o ChatGPT saiu melhor, porque no DeepSeek teve um critério ali que eu classifiquei como péssimo, que foi o último inclusive, que ele não serve para nada na análise ali, praticamente nada. Ele poderia até confundir o investidor e fazer com que ele comprasse um fundo não muito interessante com base naquele único critério, se não olhasse os outros. Mas uma vantagem que o DeepSeek apresentou é que ele trouxe as informações de uma forma mais simples, mais fácil de entender e numa estrutura que ele colocou o tópico que ele usaria para fazer a análise, né, o critério, colocou ali quais os motivos para ele usar aquilo ali e logo depois a avaliação do fundo que a gente estava pedindo a análise. E tudo isso em uma frase para cada item. Então ficou algo realmente simples de entender e fácil, até para quem não conhece de análise de investimentos.
Já com relação ao uso da IA, foi o que eu falei de usabilidade. O ChatGPT foi rápido, foi preciso e foi muito tranquilo de utilizar, até porque ele já está no mercado há algum tempo. Já a DeepSeek, muita gente está usando nesse momento porque ela acabou de surgir, está batendo recorde de download nas lojas de aplicativos dos smartphones, mas ele teve esse problema de não permitir que eu usasse os dados da web em tempo real e ele travou algumas vezes enquanto eu estava usando. Chegou um momento que ele inclusive apagou todo o histórico da conversa, não sei porquê, eu tive que reiniciar a página e não consegui recuperar aquilo. Como eu já tinha anotado os prompts, eu mandei de novo, ele deu mais ou menos as mesmas respostas e eu consegui seguir. Se eu não tivesse anotado os prompts por qualquer motivo, eu teria perdido aquela conversa e não conseguiria mais seguir com aquela informação, teria que começar tudo do zero. Então, de usabilidade, de conectividade, por assim dizer, eu achei o ChatGPT muito mais interessante do que o DeepSeek. Um ponto negativo das duas foi essa questão deles não trazerem os dados atualizados. E aí, no caso do ChatGPT, isso é pior, porque ele estava com a conexão para buscas na web ativada. Então, ele poderia ter trazido dados mais recentes. Não sei por que não trouxe, não sei qual que é a forma que isso funciona lá dentro, mas nesse ponto eu entendo que ele acabou perdendo para a DeepSeek, porque a DeepSeek estava sem essa vantagem de procurar coisas na internet naquele momento. Então, ele mesmo procurando não trouxe mais atualizado. Apesar de que a conclusão dele foi muito mais próxima da realidade do que a do DeepSeek. Uma coisa interessante é que eu poderia subir o PDF para ambas as inteligências artificiais, só que no ChatGPT isso é pago, para ele analisar o relatório daquele fundo, o relatório gerencial, e me trazer conclusões com base naquilo. Na DeepSeek eu não sei se isso é uma função paga ou não, mas eu não fiz isso porque a intenção aqui é que você consiga usar sem ter que pagar para usar a plataforma. E o que eu achei disso tudo? Eu consigo concluir aqui que você consegue utilizar a inteligência artificial, seja ela qual for, nesse caso de preferência o ChatGPT, para te ajudar a ter um início, saber onde que você vai começar, o que você tem que olhar primeiro, quais que seriam os dados que você deveria começar a pesquisar. Porém, como ele tem muito atraso com relação aos dados que ele pega na internet e traz para você como base daquelas respostas, ele não é confiável para decisões imediatas que você precisa fazer nos seus investimentos. E você, tomando decisões atrasadas, pode muitas vezes tomar decisões erradas, tanto comprar fora do preço, quanto deixar de aproveitar uma oportunidade, como aconteceu nesse caso se você seguisse a orientação do DeepSeek, sem considerar o momento atual e apenas o que ele disse lá em 2023, foi quando ele puxou a base de dados. No fim de tudo, é melhor que você aprenda a fazer pelo menos o básico da análise de investimentos e faça ela pessoalmente. Você pode começar com inteligência artificial, pode pegar o relatório, caso você já pague elas, e jogar lá dentro para que ele analise e você tira suas próprias conclusões. Mas sendo bem sincero, eu tenho mentorados de investimentos que eu ensino a fazer análise de fundos imobiliários e no começo você gasta ali talvez entre meia hora e 40 minutos para analisar um fundo imobiliário. Com o tempo, conforme você vai pegando o jeito, depois de poucos meses, você consegue analisar um fundo imobiliário em menos de 15 minutos olhando o relatório ali e a página de um site que consolida informações de fundos imobiliários que eu passo para os mentorados. Então não faz muito sentido, por enquanto, você usar inteligência artificial, porque o tempo que você vai levar para fazer os prompts, jogar aquilo ali, pegar o PDF, enfim, vai ser mais ou menos o mesmo, você não vai gastar menos do que uns 15, 20 minutos. Então acho que vale mais a pena você aprender, porque isso não vai acabar, você vai continuar com esse conhecimento para sempre, do que tentar nesse momento substituir por inteligência artificial. No futuro, isso pode mudar, pode ser que em um minuto você já tenha as respostas que você precisa, mas no momento não é a realidade. Agora me diz, você gostou desse vídeo? Caso você tenha gostado, se inscreve no canal para que você receba mais conteúdos como esse de investimentos, finanças e negócios. Até o próximo vídeo, valeu!